Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Aqui, professor Luiz Carlos, gente, de língua portuguesa, e vou dar início aqui a uma série de videoaulas, né, sobre gramática, né? Vamos estudar a morfologia e a sintaxe, tá bom? Também iremos resolver questões aqui e fique à vontade para tirar suas dúvidas comigo, tá? Sobre gramática, tá bom? E hoje vamos começar estudando a parte interessante também, a gramática. Vamos ver as classes gramaticais, né? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Compartilhar aqui na tela. Classes gramaticais. Quais são as classes gramaticais? São 10, né? Vamos ver logo abaixo. Aqui é a divisão gramatical. A gramática se divide em fonologia, que estuda os fonemas ou os sons, né? A fonologia. A morfologia estuda as 10 classes gramaticais. A semântica estuda a significação, o significado das palavras. E a sintaxe estuda a função e a relação entre as palavras e as orações. Por exemplo, sujeitos, tipo de sujeito, oculto, elíptico, que é ou elíptico, né? Sujeito indeterminado, bom? Isso vai estudar na sintaxe. Os complementos verbais nominais. Classificação, né? As classes de palavras se dividem em variáveis e invariáveis, tá? São 10 classes gramaticais, tá? O que estuda as 10 classes gramaticais é a morfologia, tá? Morfologia, ó. A morfologia estuda as 10 classes gramaticais, tá bom? São 6 classes, se divide em variáveis, são 6 classes, e invariáveis são 4. As variáveis são artigo, pronome, substantivo, adjetivo, verbo e numeral. Por que variável? Porque varia em gênero, número e pessoa. Por exemplo, artigo é o artigo o, singular, os, plural e masculino. A, feminino é singular e as, plural. Então, por isso que varia. Por isso que é variável. Pronome também é ele, masculino, ela, feminino, varia em gênero. Ele, singular, eles, plural, número, singular e plural. Ok? E as invariáveis são preposição, interjeição, conjunção e advérbio. São 4. Essas classes são invariáveis. Vamos ver, vamos estudar cada uma classe dessa, tá bom? A gente vai estudar cada uma classe dessa desse canal aqui, tá bom? E também vamos estudar a sintaxe. Artigo. O artigo se divide em definidos e indefinidos. Os definidos a, o, as e as, os indefinidos são uma, uns e umas, né? Os artigos. Já estamos vendo a primeira classe gramatical aqui, artigo. Hoje nessa aula vamos ver sobre artigo e preposição, tá bom? O artigo não é muito cobrado em concurso, mas é bom a gente conhecer, né? Os tipos, né? Variáveis e invariáveis. Perdão, definidos e indefinidos. Agora vamos ver os artigos, né? Eles podem fazer a contração ou combinação com outras partículas. Contração e combinação. Qual a diferença? A contração ocorre quando a preposição a e o artigo definido a se fundem. Essa fusão se marca por um acento grave. Então, pessoal, atenção. Muita gente pensa, né, que esse acento aqui, que é colocado no A, inclinado para a esquerda, é acento crase, né? Não, crase é o processo, né? Crase é o processo que se dá ao A, preposição mais a artigo, né? São 2 As, tá bom? É o processo. O nome do acento é o acento grave, tá bom? Acento grave. Então, A mais A é igual a A com acento indicativo de classe. A mais as. Exemplo, vou à praia semana que vem. Ó, A com acento indicativo de crase. E o nome do acento, o acento grave. Por que tem acento grave aqui? Tem a marcação de crase. Por quê? Vou do verbo ir, né? Quem vai a algum lugar, entendeu? Então, pedir a preposição a. E praia é um substantivo feminino. Então, a praia, né? Pediu o artigo antes, né? A praia. Então, a praia. Então, esse a do artigo foi pedido pela palavra praia, né? Substantivo praia. A praia, feminino. E o outro a é a preposição, que é do verbo ir. Quem vai a algum lugar. Então, juntando as duas, fazendo a fusão dos dois as, dá o a com acento indicativo de crase. Em aulas mais para frente, a gente vai estudar também as regras do uso do sinal indicativo de crase, tá bom?
E combinação. Combinação ocorre entre qualquer um dos artigos e as preposições. Artigo e preposições. Por exemplo, aqui, a mais o, ao. Preposição com artigo, né? Ó. A é preposição e o artigo. De mais o, do. Em mais o, no. Em mais os, nos. Em mais a, na. Então aqui são as combinações, tá? As combinações. A preposição com o artigo. Em mais um, num. Tá correto, tá? Num ou numa, em mais uma, em mais a. Perdão, aqui é em mais uma, tá? Tô fazendo uma correção aqui. Em mais uma é numa, tá bom? Que é a preposição mais artigo. De mais um é dum. Dum. Tá certo também, gramaticalmente. Aqui é feita a combinação, né? Combinação. Vamos adiantar aqui as preposições. Agora vamos ver as preposições. Artigo, né? Não é muito cobrado em concurso também, é um assunto curto. Então vamos focar mais no que interessa mais, né? Preposição já é mais importante um pouquinho, já é mais cobrado. Tá bom? Preposição é mais cobrado. Preposições. Conceito, palavra invariável que relaciona dois termos. Elas se classificam em essenciais e acidentais. As preposições essenciais, né? É a, ante, até, após, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. Tem gente que faz musiquinha, né? Para decorar, mas é bom você aprender sem musiquinha mesmo, para você saber o que é preposição e o que não é, né? A, ante, até, após, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. E as acidentais, as preposições acidentais são aquelas que pertencem a outras classes gramaticais, mas elas exercem a função de preposição. Exemplo, ó, afora, como, conforme, segundo, exceto, consoante, durante, fora, mediante, menos, salvo, visto. Exemplo, a palavra salvo. Artigo 5º da Constituição Federal é proibido, diz assim, é proibido a pena de morte, salvo, vírgula, salvo em caso de guerra declarada. Então, a salvo é uma preposição acidental. Salvo em caso, ou exceto, né? Salvo ou exceto, mesmo sentido, tá bom? Salvo em caso de guerra declarada. Então, salvo é uma preposição acidental. Exemplos, olha só, dois exemplos aqui diferentes. Ele foi o segundo aluno a conquistar o prêmio. Esse segundo aqui, o primeiro, né, é um numeral, é o segundo, né, indica ordem, numeral. Não confundir numeral com preposição acidental. Agora aqui, olha só. Agiu segundo as suas convicções. Então, segundo aqui é a preposição. Ou seja, de acordo, né, ou conforme, né, é uma preposição acidental. Conforme. Ó, conforme o segundo, né? Mesmo sentido, tá? Um pouquinho rouco, mas dá pra vocês entenderem, né? Entendeu? Muito bem. Mesma palavra, tá vendo? Mesma palavra, né? Segundo e segundo, mas em contexto diferente, né? O primeiro aqui é numeral e depois, no outro exemplo, é preposição. Observação. As preposições per e traz ficaram em desuso, ou seja, é arcaico, né? Antigo, não é mais usado. Traz e per. Era preposição antiga, tá? Não é mais usado. Traz é usada somente em locuções adverbiais e locução prepositiva. Assim, ó. Ele ficou para trás, ó. Para trás. Aqui, ó. Preposição para e trás, preposição. Aqui é uma locução prepositiva, né? Para é preposição e trás é preposição antiga. Mas aqui nesse caso é usado porque são duas é uma locução prepositiva, tá? O que é uma locução? É formado por duas ou mais palavras, né? Tem locução prepositiva, locução adjetiva, adverbial, locução verbal, dois ou mais verbos. Por exemplo, tenho estado estudando por há muito tempo. Tenho estado estudando. Ó. Tenho estado estudando. Três verbos. Locução verbal. E aqui duas preposições, ó, para e traz, locução prepositiva, tá bom? Então aqui nesse caso o traz é usado, tá? Em locução prepositiva. Mas somente o traz não é mais usado.
Chegou por trás da multidão. Ó, por trás também, usado com a preposição por trás. Locução prepositiva também, tá? Muito bem. Locução prepositiva. Conjunto de palavras com valor de preposição. Então, a locução prepositiva é um conjunto de palavras, tá? Com valor de preposição. Vamos ver exemplo aqui, ó. Locução prepositiva. Os gatos estão embaixo da mesa. Embaixo da. Embaixo da. Locução, ó, dois termos, né? É equivalente a os gatos estão sob a mesa. Embaixo da é sob. Né? Sob. Os alunos estudam a fim de passar. Os alunos estudam para passar. Então, a fim de, locução prepositiva. Com a finalidade de, né? O intuito. Esse para é a preposição. E a fim de é a locução prepositiva. Então, seu filho está dentro de casa. Dentro de casa. Né? Locução prepositiva. Seu filho está em casa, equivale a em casa. Ela está indo de encontro ao meu interesse. De encontro a. Ela está indo contra meu interesse. Interessante aqui observar, tá? De encontro a é contra. Agora, a encontro de, né? Não combate, não contesta. A favor. Então, a encontro de é a favor. De encontro a é contra. Entendeu? Não discutimos acerca de religião. Não discutimos sobre religião. Acerca de locução prepositiva e sobre a preposição. Devido ao barulho, não consigo me concentrar nos estudos. Devido ao barulho, com o barulho, não consigo me concentrar nos estudos. É a mesma coisa que com. Com a preposição, devido ao, ou devido a, é a locução prepositiva. Ok? Exercício. Tem duas questões aqui, ó, para a gente resolver. Da banca OCP, 2016, assinar a alternativa correta sobre o texto 2. Eu não botei o texto aqui porque não é necessário, tá? Só por aqui você já dá para matar a questão. Ó, em fechar os olhos e goela abaixo. O termo destacar, em destaque é um substantivo concreto. Fechar os olhos. Olhos, que é o termo de destaque aqui, está dizendo que é um substantivo concreto. Está certo ou está errado? O que é que qual é a da gramática que estuda substantivo concreto? Quem estuda substantivo é a morfologia, né? Como a gente viu antes. São as 10 classes gramaticais. E olhos é um substantivo concreto, tá correto. É para marcar aqui, assinar a alternativa correta, né? Marcar correta. Então a correta aqui, já achamos a resposta, gabarito, letra A. Eu vou explicar as outras, mas não precisa perder tempo. Na prova lá, né, você vai marcar e já vai pular para a próxima questão. Os olhos é um substantivo concreto. Qual é a definição de substantivo concreto? É aquele que existe por si só. Ou seja, não precisa de outro para existir. Por exemplo, olha só, tem substantivo concreto e abstrato. Abstrato é aquele que depende de outro ser para existir. Por exemplo, amor. Para existir amor, né, tem que ter uma pessoa que ame, né? Necessita de um ser para amar. Amor é um substantivo abstrato. Agora, olhos, por si só existe. Entendeu? Substantivo concreto. Por que não é a letra B? Em fechar os olhos e goela abaixo. O termo de destaque é uma preposição. Esse os olhos, é preposição os? Não. Os é artigo, né? Como a gente viu. Artigo no plural, os olhos. Os artigos vêm seguidos de substantivo, tá? Geralmente vem seguido de substantivo. Em são muitos medicamentos. O termo de destaque é um advérbio. A gente viu lá, né, que advérbio é invariável, né? Advérbio é uma classe gramatical invariável. Por isso que não é advérbio aqui, ó, que é muitos, tá com S, né? Muitos medicamentos. Aqui é um. Então a classe gramatical não é a. Aqui é um pronome, né? Um pronome definido, né? Aqui, ó. Muitos medicamentos, né? Pronome aqui é um pronome, não é advérbio, tá? Por isso que não é incorreto. Letra D, o senhor tem uma receita? Uma. É um numeral?
Não confunda. Uma é, aqui nesse caso é um artigo, né? Artigo indefinido. Os artigos indefinidos ou definidos vêm geralmente seguido de substantivo, tá? Aqui não está querendo saber se a pessoa tem uma, duas ou três, não quer saber a quantidade de receita, ele quer saber apenas se ele tem a receita, tá bom? Que ele quer. Então, o senhor tem uma receita? Então, não é numeral, aqui é um artigo, esse uma. Letra E. Fechar os olhos e goela abaixo, tem de deixar que é uma conjunção subordinativa. Não, não é subordinativa consecutiva, é aditiva. Fechar os olhos e goela abaixo. É a conjunção aditiva. Então, gabarito letra A. Segundo, também da banca OCP, tá? Então, olha só, eu construí aqui gramática, né? Você estudar gramática, não importa a banca, você dominando bem a gramática, né? Você mata qualquer questão, tá bom? Mas aqui estou focando na banca OCP. Tem a galera aí que vai fazer o concurso da Polícia Militar e de Pernambuco, né? Que eu já fui definido da banca, é a OCP, tá bom? Assinale a alternativa em que o sentido da preposição não está analisado corretamente. Vamos lá. Da rede municipal de São Paulo. Lugar. Para ele, o ideal seria que as secretarias, referência. Para ele, indica referência. Reuniões com os professores. Esse com indica companhia. O envio dos documentos a um contador. Indica destino a um contador. Mudanças aplicadas em Nova York, lugar. Então, aqui não está corretamente, né? Então, qual é que não está corretamente? Olha lá. Para ele, é referência, certo? Indica referência. Reuniões com os professores. Esse com indica companhia. O envio dos documentos a um contador. Destino. Enviar a algum lugar, a um contador. Mudanças aplicadas em Nova York. Lugar. Onde foi aplicada a mudança? Em Nova York. Indica lugar. Agora a letra A. Por que não é a letra A? Da rede municipal de São Paulo. Esse rede municipal de São Paulo indica posse, né? Ou seja, pertence a São Paulo essa rede municipal. Aqui não é lugar, né? Indica posse, né? Esse pronome, essa proporção aí de São Paulo vai indicar posse aqui, né? Então a incorreta é essa, que não está analisado corretamente. Não está analisado corretamente é esta aqui. Está dizendo que esse D, a proporção, está se referindo a lugar. Não. Indica posse, tá bom? Então, gabarito letra A. Ok? É isso aí por hoje. Espero que vocês tenham entendido. E aí só basta você praticar, né? Muitas questões, teoria também. E até a próxima aula, pessoal.